Se você clicou nesse vídeo, você entende que teologia é para mim, teologia é para você, ou seja, teologia é para todos. E hoje a gente vai falar sobre uma literatura importantíssima. E Deus falou na língua dos homens, de Paulo On. Bora lá pro vídeo. Uma teologia saudável é composta e realizada por boas literaturas. E sendo assim, a gente começa uma nova empreitada nesse canal, onde por vezes, com certeza, a gente vai falar um pouco sobre algumas literaturas que eu considero importante e que com certeza são literaturas que, se você adquirir, se você realizar a leitura, vai ser de grande aprendizado e muito importante para você também. Hoje a gente vai falar sobre esse livro de Paulo On, e Deus falou na língua dos homens. Se você está procurando um livro de autoajuda, como eu acredito que a maioria são os livros mais procurados, você vai encontrar bastante ajuda no livro de Paulo On, e Deus falou na língua dos homens. Mas não uma autoajuda como a gente está acostumado por aí, mas uma autoajuda que vai te ajudar a ler melhor, entender melhor a Bíblia. Isso porque o livro de Paulo On, e Deus falou na língua dos homens, é uma introdução à Bíblia. E sabe, pessoal, eu acho que todo mundo que ama a palavra de Deus, todo mundo que ama a Bíblia, deveria realizar a leitura desse livro. Eu quero colocar o sumário desse livro em algum lugar desse vídeo, você vai ver isso aparecer na sua tela em algum momento, em algum lugar, para que a gente fale um pouquinho a respeito das divisões, de como esse livro é dividido. Antes, vale a pena a gente falar um pouco a respeito do autor. Paulo On é um pastor presbiteriano, um teólogo ainda jovem, mas muito respeitado, tanto no campo acadêmico quanto no ambiente reformado e entre outros ambientes. É muito bem visto e se coloca muito bem no que se propõe a fazer. E o livro Deus Falou na Língua dos Homens é algo que a literatura teológica brasileira precisava. É algo que com tamanho resumo e tamanha assertividade, eu ainda não consegui ver em um livro de um autor brasileiro. Vale a gente pontuar também que o livro vale muito a pena por ser de um autor brasileiro. E quando a gente impulsiona esse tipo de autor brasileiro, a gente está impulsionando a teologia no Brasil, sendo representada por homens piedosos como Paulo On, que tem sido uma grande referência para jovens e para todos que têm acesso ao seu material, seja ele por meio do livro Deus Falou na Língua dos Homens, ou de tudo que ele tem a oportunidade de produzir. O livro é da Thomas Nelson, que é uma editora já conhecida. É um livro demasiadamente não grande, mas também não é um livro pequeno. E é interessante perceber que, apesar das suas quase 400 páginas, 385, 390 páginas de leitura, não é um livro difícil de se entender, apesar de se tratar de um livro mais técnico. Então, se você está procurando uma leitura de espiritualidade ou algo do tipo assim, não é isso que você vai encontrar no livro de Paulo On, e Deus Falou na Língua dos Homens. O livro de Paulo On, Deus Falou na Língua dos Homens, é um livro mais técnico que vai te ensinar a como lidar com a Bíblia. E isso é muito interessante e muito necessário para todo cristão. Afinal, eu acredito que todo cristão tem que estar disposto a ler, estudar, refletir e meditar nas Sagradas Escrituras. O livro de Paulo On, e Deus Falou na Língua dos Homens, vai ser dividido em 4 partes, onde em cada uma dessas partes vão ter ali cerca de 3, 4 ou 5 capítulos. São 13 capítulos dentro de 4 partes diferentes. Primeiro, o Paulo On ele vai começar explicando a respeito do que é a Bíblia, vai falar a respeito dos canones do Antigo e do Novo Testamento, vai chegar ao ponto ápice, que é o título do livro, e Deus Falou na Língua dos Homens, vai fazer uma questão bem ali introdutória. O que eu queria destacar, e logicamente não dá para falar de tudo que existe de conteúdo nesse livro, mas o que eu queria destacar, e eu acho muito bom, particularmente para mim, e acredito que muita gente se interessa por isso, é que o Paulo On ele faz uma ideia de um apanhado contextual, histórico e costumeiro e cultural de tudo que acontece no ambiente do Antigo Testamento e no ambiente do Novo Testamento. Ele fala muito a respeito de como as pessoas
tinham seus costumes e a sua cultura ali no tempo do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Algo que Paulo faz de forma sensacional também ali na parte 3, no interlúdio, ali a partir da página 227, é falar sobre o período intertestamentário, que é aquele período que divide o Antigo Testamento do Novo Testamento. Ali o Paulo ele traz muitos detalhes históricos, muitos detalhes culturais, que com certeza, depois de ler esse livro de Paulo e Deus falou na língua dos homens, você não vai ir para a Bíblia, para a sua leitura bíblica, para o seu devocional, você não vai fazer um sermão de novo da mesma forma. Você vai ter uma noção muito grande do pano de fundo, de tudo que está por trás daquilo que você está fazendo a leitura. Ele vai explicar sobre como o povo grego se comportava, como o povo romano se comportava, como os judeus se comportavam e assim por diante. Resumindo, é um livro que nos explica a forma como Deus quis e se comunicou conosco por meio da Bíblia. É legal que Paulo ele faz também uma introdução bem pequena de cada livro da Bíblia. Ele faz isso com quase todos os 66 livros da Bíblia protestante. E ele fala um pouquinho a respeito de cada livro. Então isso nos dá uma introdução muito saudável para quando a gente começa a fazer leitura desse livro. Logicamente que a Bíblia, o Paulo ele não esgota o assunto, ele não esgota em um sentido geral quando fala a respeito dos livros bíblicos e das temáticas que ele aborda. Mas assim como ele vem com a sua proposta de uma introdução à Bíblia, isso ele faz muito bem. Esse livro ele é indicado para quem? Ele é indicado para você que ama a Bíblia, ele é indicado para você que gosta de pregar, que tem a prática da pregação como algo rotineiro na sua vida. Ele é indicado para um pastor. Eu diria que esse livro poderia ser indicado até para um seminário ou algo do tipo, porque é uma introdução à Bíblia riquíssima, onde no meio acadêmico não encontramos uma linguagem com tanta simplicidade e feita de forma tão direta como o Paulo faz, mas ainda assim sem se esquecer de detalhes tão importantes. E para finalizar, eu acho que a maior contribuição que esse livro do Paulo e Deus falou na língua dos homens pode trazer para você é o fato de que você não vai realmente ler a Bíblia da mesma forma depois que você faz a leitura de um livro como esse. É um livro que vai te ajudar a conhecer o livro mais importante da história, que é a Bíblia Sagrada. Vai falar a respeito da autoridade da Bíblia, explicar por que ela é crida como Bíblia e Palavra de Deus, e acredito que isso é de suma importância para o nosso cristianismo. Espero ter te ajudado, então fica aí a nossa indicação, e Deus falou na língua dos homens, de Paulo uma introdução à Bíblia, uma introdução ao livro mais importante da história, um livro que deve fazer da parte da sua vida, se você é um cristão. Que Deus te abençoe. Daqui a algum tempo a gente volta indicando mais algum livro e uma literatura importante. Então não se esqueça, guarda esse, hein? E Deus falou na língua dos homens, Paulo. Que Deus te abençoe.